Hoje recebemos um convidado especial aqui, que começou na base de proteção executiva e transporte executivo de luxo, trilhando um grande caminho, conhecendo todos os percalços nos bastidores que se possam imaginar e chegando ao cargo em uma função de Head de Segurança Corporativa de uma grande multinacional. Ele também atuou na Copa do Mundo, Fórmula 1, CCXP, teve vários eventos internacionais aqui em São Paulo e no Brasil. Hoje ele ocupa o cargo de Head de Segurança Corporativa, conforme informado para vocês. Essa empresa é uma empresa de inovação e tecnologia, das mais inovadoras empresas de tecnologia do mundo. Davi Prats, seja muito bem-vindo ao WeLux Podcast. Muito obrigado, senhores. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando de alguma forma, contribuindo também com a missão a que se propõe, né? O WeLux, acho muito bacana, desde as primeiras conversas com o Daniel, sim, sobre o propósito, né? Sobre a que se presta esse serviço que vocês fazem aqui. Eu achei de grande valia. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Honra toda nossa. Nós já nos conhecemos acho que um pouco mais de 10 anos, sim, né, Davi? Exatamente. É uma honra termos você aqui hoje com uma responsabilidade um pouco maior, né? Até devido à posição que você ocupa no mercado, e parabéns por essa conquista também. Isso é muito bom. Eu vou querer começar aqui pelo início. Queria saber como é que foi o seu início nessa área, como que tudo começou. É bastante curioso até, né? Às vezes, participando de algumas reuniões, né? Como comentei, eu sou integrante de organizações importantes de proteção executiva, de segurança, de gestão de riscos, como o OSAC. Né? Que aqui em São Paulo nós temos um grupo bastante grande, com outros heads de segurança também. A ASIS, que é outra associação que reúne diversos especialistas em segurança, e geralmente você já tem um caricato, né? um personagem já pronto de head de segurança, né? Ou de chefe de segurança. Muitas vezes é alguém com 1,90, né? Com um vasto histórico militar, e no meu caso foi um pouco diferente, né? Eu aprecio muito e valorizo bastante o que as Forças Armadas ensinam, né? As fileiras do glorioso Exército também. E com os colegas desses grupos eu tenho aprendido muito, desde o início da minha carreira. Mas eu não comecei nessa via, né? Eu venho do mercado, né? A minha primeira formação é na área de educação. Olha só! Eu sou professor, né? Tive o privilégio... Professor de qual área que você disse? Português e inglês. Português e inglês. Sim, eu lecionei por 7 anos no ensino público, no ensino privado também. E por volta de 2012, 2013, eu tinha acabado de casar e a minha esposa falava, olha, você fala inglês, né? Você também fala um pouco de espanhol, você entende sobre outros assuntos, que tal a gente explorar o mercado? E aquela máxima, né? Ao lado de um grande homem existe com certeza uma grande mulher. Então, por incentivo primeiro da minha esposa, eu comecei a olhar para o mercado com um pouco mais de carinho, né? Peraí, eu sei fazer outras coisas também. Sim. E eu já falava inglês e participei de um processo seletivo, certa feita. Naquela época ainda era a MENA, né? A MENA International Group, fundada pelo Rubem Mena, com quem tive a honra de trabalhar, aprender bastante com ele, toda a equipe da MENA, né? Sim. Depois a MENA foi vendida para a FIMAC. E a FIMAC no Brasil é a FIMAC fora, né? Mas sim, é a FIMAC, anyway. A FIMAC é uma empresa muito respeitada, uma empresa norte-americana. E lá eu fiquei por quase 10 anos. Quase 10 anos. Então, quando eu entrei na FIMAC, eu entrei no primeiro degrau, vamos pôr assim, eu era auxiliar administrativo bilíngue. Na operação da FIMAC, no departamento de operações da FIMAC. E ali, conforme vinham os desafios, né, a gente conseguia entregar... alguns deles fui aprendendo com quem veio antes, quem pavimentou o caminho. Então, eu deixo aqui meu sincero agradecimento aos colegas da FIMAC também, né? Foi uma grande escola, né? E ali, por ser uma empresa de consultoria em segurança, fazia-se de tudo, entregava-se de tudo. Então, aprendia-se de tudo também. Então, desde proteção executiva, transporte executivo, serviços de inteligência, né, serviços de plano de contingência, de gerenciamento de riscos,
como comentei, da divisão de K9, né? Cães farejadores sim, uma de grande explosivos nos aeroportos. E ali nós aprendemos muita coisa. E quando eu entrei na FIMAC e vi o mundo da segurança corporativa, né? Parecia coisa de filme. Né? O agente, o carro escolta, o carro principal, o plano terrestre de movimentação. Então nós ajudávamos a construir tudo isso. Toda essa... E ver a operação acontecer de uma maneira impecável. Né? E em contato com grandes empresas do mundo todo. E ali então nasceu o desejo de investir na minha carreira. Mas nesse primeiro momento você estava ali só numa gestão administrativa, back-office. Você nem não tinha nenhuma gestão. Eu estava auxiliando a gestão. Né? Te encantou isso? Me encantou. Na hora eu falei, poxa... Seu estereótipo era aquele. Eu posso aprender mais sobre isso, eu posso contribuir mais. E aí nós passamos, então, né, a analisar o processo, o todo, né, ver de um ponto de vista um pouco mais macro a coisa toda. E recebi incentivo e auxílio, né, dos meus gestores na época. E com pouco tempo, assim que eu entrei, dali 4 meses, me convidaram, olha, você pode não ser mais um auxiliar, de repente um assistente. Eu falei, opa, assistente tem, né, um pouquinho mais de espaço, né, eu posso fazer mais coisas. O salário vai melhorar um pouco, o nome... E dali mais 2 meses, né, tava faltando até muito pouco já para a Copa do Mundo, recebi o convite para ser o supervisor de operações no Brasil. Poxa, né? E aí, hein? na Copa do Mundo, pouco antes da Copa do Mundo. Quanto tempo de 6 meses 6 de casa, meses. E aí, parabéns, porque não imagina. É fácil, né, chegar num... Evento simples, né? Só uma Copa do Mundo com operação. Né? E a gente conhecia um pouco de logística já, e a segurança é algo que eu não tinha ainda, né? Principalmente segurança corporativa, que é um pouco mais sério, né? Lógico. Ele é mais, eu diria, uma esfera um pouco maior, né? E aí, na posição de supervisor de operações na FIMAC, eu tive a oportunidade de aprender a entregar um pouco mais. Eu tinha um pouco mais de espaço e tempo para poder crescer, para poder aprender, né? Às vezes ir para a rua e ver a operação acontecendo, né? A minha missão era backstage, a minha missão era, né, supervisionar um command center 24 horas, nós tínhamos na época. Um SOC. E aqui era um SOC, funcionava em Barueri, mas cuidava de vários países na América Latina, né? A nossa unidade do México ainda era muito pequena. Então, no Brasil, a gente coordenava tudo isso. Então, imagine, Venezuela, nossa, a própria cidade do México, né? Colômbia. Tinha um pouco do seu espanhol ajudando um pouco, o inglês atuando também. E a gente tinha que ir se virando, né? E foi muito bacana. E com o passar do tempo, recebi outros convites para continuar a minha carreira ali, né? Em produção executiva, em transporte executivo, em gerenciamento de crises em viagens, né? A própria ISO 31050, ela fala sobre o risco em viagens. E aí eu me aprofundei nela. Haviam cursos que a gente podia fazer dentro da empresa, cursos que pude fazer fora. Eu fui, como diz aí, né, ganhando músculo, né? Ganhando massa, ganhando Você vai se alimentando daquilo que vai te fortalecer. E então a FIMAC me fez a proposta de assumir como gerente de operações, né? Primeiro Brasil, depois pude também trabalhar com projetos fora do Brasil, né? Na Argentina, em alguns países vizinhos. Foi muito legal. E até teve algum momento antes dessa promoção ali como gerente de operações que você enxergou ali, teve o feeling, sou apaixonado por isso e quero seguir essa trajetória profissional? Cara, isso aconteceu na primeira semana. Na primeira semana. Ele falou que teve todo esse contato, né? Esse contato com cães farejadores, isso e aquilo, toda essa estrutura. Na primeira semana. Quando eu vi que um executivo, né, da envergadura de um presidente, por exemplo, né, há várias empresas as quais a FIMAC atendia na época, né, eu não quero correr o risco de ser indelicado e citar algumas, né, para não expor ninguém, mas claro, empresas, a maioria das empresas da Fortune 500 são atendidas até hoje por eles, né? E aí você pensar que a agenda daquele executivo, né, do C-level, né, do presidente, do vice-presidente, do CFO, ela é cuidada com tanto carinho e maestria, planejada antes, né? Ela é orientada aos motoristas, aos agentes que vão trabalhar, né? Uma companhia aérea europeia que mesmo que a legislação brasileira não exija, ela submete toda a tua carga,
né, ao serviço de cão farejador, para certificar de que aquilo é seguro, mesmo que o país não tenha histórico Sim. de avião explodindo, mas você tem um risco. Sim. Então, participar disso tudo era muito grandioso, né? Falei, acho que eu quero fazer isso para a vida. Mas Sim, sim. fato que é fácil de ver a paixão que você tem por isso, quanto você... Brilho nos olhos. Você parece ser uma pessoa que cuida muito, que gosta de cuidar. Você passa isso pra gente, né? Que tem esse brilho, assim, de proteger. A coisa parece ser muito legal, porque acho que deve vir até da escola mesmo, né? Quando você lecionava, alunos que você trazia e o fato de você abraçar isso é legal. Sim, é muito bacana. Dando aula eu aprendi que é gostoso, vale a pena, é nobre, é enriquecedor participar da transformação de uma vida. Quando você traz e compartilha conhecimento, você aprende junto com o aluno, você participa do processo de ensino-aprendizagem e de transformação de uma vida. Sim, sim. Às vezes a gente está no shopping, eu, minha esposa, as crianças, e aparece um aluno que eu dei aula há 20 anos. Professor, De tá todo barbudo. Aí eu olho pro cara daquele, pera, quando foi mesmo? Alguns a gente lembra ainda, né? Eu tive uma passagem breve antes de entrar na FIMAC, Sim. pelo Exército, na condição de professor. Eu fui convidado, né, em 2010 por um tenente-coronel no Belog, em Barueri. Sim, sim. Né? E lá nós lecionamos inglês para tropas que foram para o Haiti naquele ano. Então, o Brabate 2/15 2010, caso alguém esteja assistindo. Fui teu professor. Foi um prazer. Inenarrável. Sem Foi muito dúvida. bacana. Né? Eu estive alguns meses com os oficiais ali, com os soldados e cabos que foram. Era uma imersão mesmo do Exatamente. Era idioma um ali, de intensivo de inglês lecionar. para quem ia para o Haiti. E você realmente, você serviu o exército ou Não nunca servi, serviu? Não, não ele- servi. Assim Fui como eu, dispensado não. aos 18 anos. Eu morava muito longe das bases na época. Eu morava em Pirapora, do Bom Jesus, vocês devem conhecer. Sim, interior. E era São muito Paulo. longe, né? Não tinha horário, ônibus e tal. O pessoal, quando se alistava em Pirapora, eles já falavam, não vai ser. Não vai É tiro de guerra. É tiro de guerra que estava o nome. Mas tive o prazer de estar lá no Belog, foi muito bacana. Você sabe que é muito interessante a gente ver no Davi, até mesmo o que eu penso é o seguinte, quando a gente vai para uma escola, eu nunca tive essa experiência, né, de ser professor, né, de uma escola pública, mas eu imagino como que deve ser gratificante, né, você ensinar alunos e jovens, né, e a disciplina do Exército deve trazer para você um negócio muito legal, porque as escolas públicas hoje não são tão disciplinadas. Não são tão. E você deve ter tido essa... Sim, foi uma experiência muito bacana, né? Muito. A escola pública tem ali as diferenças. Eu lecionei em vários Mas na época que níveis você de ensino. lecionava ainda era um pouco... Mas tem uma Era um pouco galera que melhor, ainda né? vale a pena dar aula, né? Os professores podem dizer isso melhor que eu, mas tem uma turma do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ah, Essa galera não faz bagunça. Ah, que O legal. pessoal que está aprendendo Mas alfabetização aos 50 anos, aos esse, 35, mais velhos. ele vai para aprender. Ah, E aí tá. o professor é autoridade na sala. Você entra na sala, sim, senhor, não, claro. Tem alguém bagunçando Bem. aí? Eles mesmos já resolvem. E o que Fica você tudo ia certo. contar desse episódio aí, você do Exército encontrou algum aluno te encontrou em algum lugar? Sim, sim, que tava já lá. encontrei alguns colegas fora do Exército também. Alguns estão no mercado, inclusive. No nosso mercado? No nosso mercado Bacana. de gestão, né, de segurança corporativa. E é muito bacana ver que o tempo passou e se engana quem pensa que o mercado de segurança ou de proteção executiva é grande. Não, muito pequeno. Ele é pequeno. Então, Assim como o nosso. exatamente. motoristas, Você precisa fazer um bom trabalho. Né? Sim. Já teve missão na Siemens recentemente em que um fornecedor me trouxe o nome de um motorista. Eu falei, esse eu conheço. E ele tinha trabalhado numa missão comigo em 2015. Olha que legal. E aí, quando eu o cumprimentei, falei, você mesmo, né? Que bacana te encontrar aqui, né? Sim. Olha que E legal. assim, o mundo dá muitas voltas e é interessante quando você deixa um bom cheiro. Tanto o que motorista legal. quanto quem toma o serviço. É muito Uma legal. boa referência. Costumo dizer que o nosso mercado é muito pequeno. Um deslize pode comprometer a sua carreira por completo. Né? É o que nós falamos ainda há pouco em um dos episódios aqui. Pode criar um filme com um cliente. Esse filme deve ser sempre perfeito em questão de qualidade e segurança. Um deslize, você compromete a tua correlação com o teu cliente e tudo mais. Não, Então, você isso é pode- muito importante. Você pode fazer o quanto for, quantas vezes for. Quando você errar, aquilo ali vai ser o máximo, vai te representar para o resto da vida o teu erro. Os seus passos positivos, eles vão ser simplesmente apagados. Então, procure fazer
tudo, um erro, eu que digo erro, porque lapsos a gente consegue administrar. Sim. Erros, não. Erros é impraticável. O erro não pode ser praticado no nosso mercado. Exatamente. E mais você do que qualquer outra pessoa pode falar sobre isso. Exatamente. Né? E, assim, interessante porque eu estive já dos dois lados do balcão. Antes de entrar na Siemens, né? Eu estou na Siemens desde o início de 23, né? Um convite que eu recebi também com muito carinho, né? E... Só pegando um gancho, aliás, você é um dos poucos, dos únicos ou poucos aí que eu conheço que tem essa base dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. Exatamente, porque muitas vezes eu estava prestando o serviço de transporte executivo, sim, de proteção executiva, então eu sabia o que entregar para o chefe de segurança, para o head de segurança, para um departamento de segurança. E hoje, quando eu não recebo naquele nível de qualidade, eu falo, alguma coisa está errada. Perfeito. Eu acho que você não está fazendo o seu 100%. Perfeito. E aí tem gente que gosta. Já houve operação comigo em que o fornecedor, ao final da missão, falou, olha, eu fiz 2 páginas de anotação. Obrigado pelas dicas. Eu aprendo o tempo todo. É isso. Né? E sem querer, eu estava contribuindo para o crescimento dele. E com ele, naquela missão, eu já tinha aprendido algumas coisas. Né? Ele falou assim, eu vou corrigir isso, aquilo, mas assim eu vou continuar fazendo. O que você acha? Eu falei, tá perfeito. É assim que deve ser, porque você está acostumado a entregar um nível de qualidade e excelência muito alto. A FIMAC, por exemplo, é uma empresa americana. Sim. Nós sabemos o quanto o americano leva a sério segurança. É isso aí, eu morei lá. Como é que você tira um cara de uma missão, no meio da missão, sem avisar que antes ele poderia sair? Exatamente. Qual que é o teu plano B? Por que o cara abandonou a missão? É alguém com uma informação sensível sobre determinado executivo ou uma agenda crítica? Sim. Né? E aí, certa feita, isso quase aconteceu. O rapaz falou, não... Fala pro Davi que a gente vai manter o cara. Sem dúvida. Nós não vamos tirar. Eu nem sabia do risco. Eu falei, que bom que o cara vai manter. Eu já contava com isso. Que ele ia até o final, né? E isso do teu fornecedor é muito bom, né? Quando você tem um profissional ali, um fornecedor, um empresário, que ele está aberto ali a feedbacks construtivos, né? Isso é muito importante. E o que você falou, nós estamos sempre aprendendo, né? Em toda operação a gente aprende um pouco mais. Exatamente. É o que eu sempre comento, né? Profissionalmente falando e humanamente falando, no dia que deixarmos de evoluir, dizer, já sei tudo, nós deixamos de evoluir, aí acaba. Exatamente. Não tem... Eu queria falar para você que a gente trabalha muito com... Eu, particularmente, trabalho muito com artistas, né? E o artista, ele tem muitos artistas internacionais e que muitos são americanos. Então, a gente esteve atendendo aí a Taylor Swift, por exemplo, tinha cães farejadores, porque teve aquele evento no Rio de Janeiro, onde faltou água e uma pessoa acabou falecendo, né? Sim. E em razão disso, em São Paulo, veio o FBI para cá. Então, assim que existe uma qualidade, você deve me participar de alguma coisa, provavelmente que aconteceu. Se acontecer qualquer coisa para um americano aqui no Brasil, FBI é envolvido. Com certeza. E como eu falei antes, né, eu participo de alguns comitês de segurança, como o OSAC, por exemplo. O OSAC está abaixo do Departamento de Estado americano. Então, nós respondemos. Né? Eu não tenho nenhum cargo de gestão dentro do OSAC, sou somente um membro, né, e contribuinte ali dos debates. Sim. Mas é algo muito sério. Né? O OSAC defende o interesse americano, das empresas americanas, pessoas aqui. Né? Tive a oportunidade de fazer algumas operações para show business também, né? Sim. Atendíamos na época grandes contratos. Sim. E nós sabemos da importância de cuidar bem, exatamente, de um bom planejamento, da prevenção principalmente. Prevenção precisa ser palavra de ordem. Sim. No nosso mercado, no nosso meio. Isso. Então, às vezes, o motorista executivo, quando entra numa missão e ele sabe o que se espera dele, qual que é a expectativa colocada ali, e quando ele é convidado a ver o macro do que ele faz parte, qual que é a engrenagem, a chance de sucesso dele é maior. Muito. Quando ele entra sem saber a que veio. Me colocaram aqui porque eu sei falar inglês. Isso acontece... Muitas vezes. Sempre. Né? Aconteceu outro dia com um colega em Belém do Pará, inclusive estive lá na COP30. Vamos falar disso, a gente tem que falar sobre isso. Sim, vamos falar. Sim. E aí um colega estava em apuros por que razão? Ele pediu um motorista experiente, enfim, bilíngue. E ele me contando que no primeiro dia de operação,
E ele foi conversar com o motorista, né? E é normal, eu faço isso também. Sim. Você precisa sentir, ouvir um pouco daquela pessoa. Afinal de contas, ele vai estar atendendo... Entender se ele está apto para atender ou não o seu VIP. A entregar aquela missão. Exatamente. E aí ele me contando que quando foi conversar com o motorista falou assim, é o meu primeiro trabalho. o meu tio me chamou para fazer um bico esses dias, porque eu falo inglês bem e eu tô aqui. Aí o cara falou, o que eu faço? Eu falei, oremos. Para que dê tudo certo. Que nessas alturas porque do altura do campeonato, Copa 30 não tinha mais aqui. Né? Eu posso dizer uma coisa para você que é normal a gente aparecer num evento onde tem uma pessoa que está todo mundo falando, isso fica até ruim para a gente. Por exemplo, a gente vai fazer o show do Coldplay. Aí você fala, você vai estar com... Então, a gente procura não dizer. É importantíssimo por segurança não falar. Sim. Nem nossa família fica sabendo disso. Quando a gente termina o evento, aí ficam sabendo. Então, quando a gente estava fazendo um evento e a pessoa que vai atender, se ela souber desse amor que ele sente quando fala sobre segurança, se você souber que você faz parte disso, que você é a engrenagem disso, você que trabalha com isso, que está vendo isso, que se interessa pelo nosso programa, é importantíssimo que ele está passando uma informação preciosa. Assim, quando você estiver assistindo um show, você está errado, você tem que estar no carro, aguardando para uma fuga. Não faça parte. Pelo amor de Deus, você não é para fazer parte do lado de lá que está assistindo, você tem que estar do lado de cá, que está produzindo. Então, isso, gente, que ele está falando é preciosismo. Aproveita essas informações, vamos aproveitar do Davi que está aqui. Exatamente. Certa feita, nós precisamos conversar com a gente que trabalhava conosco, porque ele, toda a missão que ele colocava a localização, né? Mais um dia no aeroporto. Pelo amor de Deus. Aí depois ele mandava uma nova foto do com destino. Não, mandava foto do destino. Às vezes foto da cauda do jato. Nossa. E aí a gente convidou ele para um bate-papo, um cafezinho. Olha, não é assim. O nosso serviço consiste em descrição, em segurança, né? Mas ele gostava disso. E aí, a última vez, e aí não teve mais remédio, numa das Comic Cons que a gente fez, essa pessoa para tirar foto com talento. Com talento. Né? E aí um artista internacional. Meu filho te adora e tal, né? Manda um recado. E aí o talento muito educado falou, beleza, né? E gravou o recado pro filho e tal, e acabou a missão. Quando chegou no hotel, ele falou assim, troca. Exatamente. A gente avisou várias vezes, né? Sim. Então, Mas a pessoa está no mercado. Não posso dizer. Nome na verdade, eu não sei dizer se está. Né? É uma pessoa nome, a quem com eu certeza admiro e tenho uma grande consideração. Talvez ele tenha mudado de área, né? Porque, enfim, realmente não há algumas atitudes, há comportamentos que não cabem nesse tipo de segmento. ramo. Aliás, eu costumo dizer que cada ramo, cada profissão, ela tem ali o teu DNA e algumas coisas que podem ou não ser feitas. Né? Isso, o nosso é muito mais exigente. Se você me deixa sobre DNA, como você pode ver, meu broche de 120. Perfeito. Hoje eu trabalho na Siemens, com muito orgulho, com muita alegria. Siemens, quando a gente fala, trabalho na Siemens, todo mundo já ouviu falar da Siemens. Sim. Você tem alguém, um parente, um amigo, né? Fulano trabalhou, eu lembro dela na Lapa e tal. E uma coisa que pouca gente sabe é o seguinte, a Siemens é uma startup de 178 anos. Se naquela época existisse a palavra startup, seria traduzido como Siemens. Ela nasceu pensando no futuro há quase 2 séculos e até hoje nós vivemos, está no nosso DNA 3 pilares fundamentais. Tecnologia com propósito é a primeira. Então, até o meu trabalho quanto gestor de segurança da Siemens, eu preciso trabalhar pautado em tecnologia com propósito. Segurança corporativa com propósito. Como é que eu consigo mensurar? Como é que eu consigo fazer segurança de maneira responsável, tecnologicamente, com menos impacto ambiental? O segundo pilar é esse. Estamos falando de sustentabilidade. Não existe futuro se não houver planeta. Sim. Não existe futuro, não existe tecnologia, não existe engenharia se a gente não tiver onde fazer isso acontecer. Lógico. E terceiro, pessoas. Sim. CPFs movem CNPJs. E vai ser assim para sempre. Sim. Então, eu hoje me sinto muito orgulhoso em poder aplicar o que eu aprendi durante minha trajetória na segurança corporativa, na minha vida pessoal, até no que eu trouxe de sala de aula, né, no que eu vivo na minha casa com as crianças, com a minha esposa, numa empresa que valoriza esses 3 pontos.
E não é à toa que está há 178 anos fazendo sucesso. No Brasil, nós estamos oficialmente há 120, esse ano nós comemoramos 120 anos, que é o marco da primeira empresa que nós cadastramos aqui no Brasil, nasceu no Rio de Janeiro, mas de presença no Brasil. Daniel, não sei se você viu quando você esteve lá. Nós temos no escritório central na Anhanguera, né, um poste, um condutor, de um trabalho que nós fizemos para Dom Pedro II. Olha que coisa legal. Nós legal. ligamos a residência dele do Rio de Janeiro à residência de Porto Alegre, no telégrafo. Então, nós estamos aqui desde o Império. Sim. Né? E fazendo bem feito, tecnologia, engenharia, e sempre inovando, né? Inovação. Eu gostaria de agradecer aí a Siemens por ter deixado, ou por ter permitido, porque é uma aula aqui pra gente isso. E eu queria parabéns saber... à Siemens por ter um Head Security tão competente assim e apaixonado, né? Isso é muito gostaria importante. De perguntar para você sobre... Você falou sobre sustentabilidade, a gente estava falando sobre a COP30. Eu gostaria de falar sobre essa experiência. Poderíamos falar? Claro, podemos sim. Como foi a sua... Olha, eu estive em Belém do Pará por 9 dias. Antes da operação acontecer, estive lá mais vezes, né? Como vocês sabem, o nosso trabalho é um trabalho bastante peculiar. Então, você precisa... E Belém do Pará não é um ambiente tão simples. Não. É um pouco mais complexo. Um pouco mais... Né? Haja vista os desafios de COP30 para receber tantas delegações. E, né, que me perdoem aí as pessoas que não estavam acreditando no potencial do evento. Sim. 194 delegações. Perfeito. 194 países participaram da COP30. Muito. Foi a maior COP da história. Perfeito. Então, o Brasil sabe fazer grandes eventos. Quando o Brasil se candidatou para sediar a COP30, a ONU deu uma cartilha dessa grossura, cara. Nossa. Você tem que preencher esses requisitos. E aí, ponto a ponto, a ONU falou, o Brasil consegue entregar. Mesmo que nós, quanto brasileiros, não digo todos, né? Sim, não vamos generalizar, mas muita gente falou, a gente não consegue. Tá louco? Como é que a gente vai entregar um negócio desse? Conseguimos entregar. Sim. E da parte de segurança, principalmente, que era uma preocupação nossa desde o início, então, há 1 ano e meio atrás, nós começamos um trabalho, né, de ajuda mútua, né? Colegas que estão na OSAC. E aqui eu faço um agradecimento na pessoa do Wellington, né, que está na GE Vernova, um grande amigo, Wellington Costa, ele é diretor de segurança para a GE Vernova, para o Cone Sul, né, um parceirão gigante. Né? O Wellington e eu, nós convidamos outras pessoas, outros heads de segurança, outros gerentes de segurança corporativa, para debruçar sobre o tema COP30. O que a gente pode fazer para se ajudar? Como é que a gente sobrevive a isso do ponto de vista de segurança? Informações, né? energia. Então, nós fomos a Belém algumas vezes, nós fomos recebidos lá pelo secretário de Estado de Segurança, o Alan Machado, a quem agradeço também pela parceria, pela abertura, né? E nós nos apresentamos como facilitadores. Perfeito. Olha, segurança pública, nós queremos participar. Nós somos aqui, né, gestores de segurança privada das nossas empresas, nós queremos contribuir. Perfeito. Por onde a gente começa? Isso foi visto com muito bons olhos, né? O poder público falou, que legal, cara, isso não aconteceu antes. Sim. Né? Pera aí, eu vou mostrar alguns caminhos para vocês. Vai aqui, vai ali, enfim. E nós, então, quando precisamos estar lá para a operação, o caminho já estava planado. E esse network é, sem sombra de dúvidas, fundamental. É o divisor de águas, né? Para o sucesso da operação. E o capítulo São Paulo e Rio da ASIS, né, que comentei agora há pouco, foram, assim, muito parceiros. O apoio deles foi incondicional, foi fundamental. Nós fizemos algumas reuniões online e tudo bem com isso, mas eu que sou mais velha guarda, eu gosto do olho do olho, né? E a gente fez algumas reuniões presenciais também, né? Nós fizemos uma na Siemens, fizemos uma outra no TikTok. O Luan nos ajudou com isso, inclusive, o Renato Raida. Meus agradecimentos aqui a vocês também, né? E junto com um grupo muito seleto, mas muito conciso também, né? Muito produtivo, a gente conseguiu chegar ali a algumas soluções juntos. Empresas de consultoria de segurança participaram também dessas discussões, facilitaram muito o caminho. E lá na missão, né, o trânsito ele mudava o tempo todo. Né? Bloqueia essa via aqui agora. De manhã a via estava funcionando, à tarde já estava bloqueada, a PE já tinha bloqueado, porque ia passar ali um chefe de Estado. Sim. E a comunicação nossa em tempo real, olha, está tendo agora um protesto na Zona Azul, evite a área agora. O pessoal está liberado próximo do Mercado São Brás. Para quem está com operação lá, né, tá tranquilo aquele lado. E a gente foi se ajudando. Né? Tanto sobre protesto quanto sobre riscos iminentes ali, uma operação policial que está acontecendo em tal lugar. Mercado Ver o Peso. Né? O que foi mais assim? Eu acredito que em Belém do Pará, em termos de segurança e de transporte, foi tranquilo para quem se preparou.
Tá. Para quem se preparou. Quem não se preparou, vou dar um exemplo. Sim. No mesmo hotel que nós estávamos, havia lá também, não vou citar o nome, mas um grande veículo de comunicação escolheu aquele hotel para abrigar os seus jornalistas. Certo. E estes jornalistas, muitos de renome, né, com uma reputação respeitada no Brasil, estavam à deriva. Sem carro. Teve jornalista que ficou 3 horas esperando um Uber que não chegava, um carro que não chegava. E essa pessoa exposta poderia ter sido ali... Né, perigosíssimo. Exatamente. Vítima não só de um crime de oportunidade, de um criminoso com paz, não. Mas de uma pessoa que pudesse ofendê-la, pudesse fazer uma associação dela com um X veículo. Enfim, e aí conversando, né, no hotel num desses dias... um dos jornalistas comentou com um executivo nosso, falou assim, cara, então quer dizer que a Siemens está cuidando assim de vocês? Vocês estão seguros aqui, cara. Vocês estão podendo ir vir em paz. Né? E o nosso pessoal foi lá para falar em Belém sobre tudo o que a Siemens faz. Então eles tinham paz de espírito para passar a mensagem que precisava ser passada. Perfeito. Nós, na Siemens, estamos na região amazônica há muito tempo já. É Nós estamos entregando tecnologia lá com propósito de verdade. Depois fica a dica para que vocês possam ver. Tech for Amazônia, por exemplo, é um projeto grandioso que a Siemens entregou agora, né, na COP30 para que as pessoas pudessem saber do que se trata. Perfeito. Né? E não vou dar spoiler aqui, nem falar o nome das empresas, mas fica aí a dica. E as pessoas que estavam trabalhando lá, os executivos nossos de inovação, de sustentabilidade, nosso CEO, as pessoas que trabalham para a Siemens com esse afinco, com essa energia, com essa garra para falar sobre tecnologia com propósito, sustentabilidade, planeta, mundo, aqui nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso objetivo? Vocês puderam fazer isso tranquilamente. Com tranquilidade, porque houve um planejamento, um REC, todo um trabalho ali desenvolvido por vocês. Nos bastidores estávamos eu e Leonardo, conhece o Leonardo? Sim. Leonardo é o analista de segurança da Siemens, né? Meu braço direito, inclusive, é lá. E nós, junto a uma equipe grande de agentes e de motoristas, né? Carros novos, enfim, os fornecedores que nós utilizamos nessa missão, muito bons, inclusive, entregaram um serviço bacana. Fizemos isso acontecer da maneira... mais tranquila possível, né? Aconteciam os problemas na cidade, aconteciam, mas o nosso pessoal nem percebia, né? Eles estavam ali numa bolha de segurança. É sobre isso. A gente viu um evento que a gente tinha uma impressão de que realmente a gente era pessimista. Né? E você falando com otimismo e que deu tudo certo, eu ficamos muito felizes e mais felizes ainda de podermos entregar essa mensagem aqui ao nosso seguidor que esteja aí nos assistindo ou nos ouvindo também. Davi, acho que assim, sem sombra de dúvidas, aí acho que houveram 2 operações muito marcantes na sua vida, né? Copa do Mundo, que você não tinha ainda esse know-how aí, toda essa expertise, estava ali com menos de 6 meses com um cargo de gestão, né? De gestão do projeto em si, e agora aí na Siemens aí com cargo de head de segurança, né? O que você tira de lição e que você daria aqui de recado para quem está começando, seja na área de transporte executivo, seja na área de segurança, que sala de aula nenhuma vai ensinar isso, né? Claro que a gente está com um projeto aqui em paralelo ao Wilux também de reciclagem, capacitação de novos profissionais, curso de direção defensiva e evasiva anti-sequestro, mas existem muitas coisas que elas só vêm com um aprendizado. E além desse aprendizado, para conseguir captar tudo isso, tem que ter muita dedicação e paixão, né? Muito feliz essa pergunta, Daniel. Muito boa, muito bem elaborada. Já nota 10. Obrigado. Olha, eu posso dizer o seguinte, né? A minha vida antes da Siemens, né? Nós éramos um time pequeno. Nós entregávamos muito, mas era uma equipe bastante pequena. E desde Copa do Mundo, depois Olimpíadas, depois várias operações de grande envergadura, né, para multinacionais aqui no Brasil, na América Latina, né, própria Comic Con também era bastante complexo, até hoje, né? Então isso trouxe para mim a oportunidade de olhar tanto com olhos de bastidores quanto de operação, naquelas que eu fui para a rua, de que o motorista que quer ser um motorista de alta performance, vamos colocar assim, um professional chauffeur, é assim que chama? Estou aprendendo, hein? O professional chauffeur, ele precisa estar aberto a aprender. Sim. Precisa estar
pronto para se livrar das coisas que ele aprendeu e que já não fazem mais sentido. Antigamente, o motorista executivo que impressionava era o cara que era grande, uma complexão física maior e ele tinha cara feia. Sim. Né? Ou ele verdade. sabia fazer uma manobra evasiva maravilhosa. Sim. Era quase ofensivo. Exatamente. Né? Então, primeiro, hard skills é necessário? Sim. Soft skills é igualmente necessário. Sim. Então, o meu recado aos colegas que estão entrando agora. Primeiro, se qualifique. O trabalho que você fez numa determinada missão, caso tenha sido uma missão esporádica, salva parte daquela verba, daquele dinheiro, para se qualificar. Para fazer um treinamento, para buscar conhecimento. Seja remoto, seja presencial, mas você precisa se qualificar. Segundo lugar, inglês é fundamental. Divisor de águas. É um divisor de águas. Inglês de verdade. É. Você começa com inglês básico, inglês instrumental, né? Para recepcionar alguém, para poder entender quando o VIP vai te falar, olha, eu quero que pare numa farmácia. Eu vou sair daqui 5 minutos. Mas você não deve conversar com ele, isso de praxe nós vamos chover no molhado. Né? Você não vai começar uma conversa dentro do carro, enfim. Você vai falar quando perguntado. Sim. Mas caso ele pergunte, e existe VIP, o cara quer bater papo. Quer. Se saber você da cidade. Exatamente. Você está numa missão como motorista executivo bilíngue, esteja preparado para. Porque vai ser muito desagradável se ele começar uma conversa contigo e você não corresponder, ele vai falar assim, mas eu tô pagando por um bilíngue. Sim. Eu queria bater papo. É isso aí. E ele não conseguiu. Né? Sim. Isso para E a bater papo. reclamação vai chegar para você. Se é uma situação de emergência, se é Também. uma situação crítica, Exatamente. a pessoa quando está sob pressão, numa situação de emergência, ela vai falar na língua mãe, vai falar rápido, vai falar do jeito que para ela soa, né, entendível, parece que ela está, né, conseguindo passar a mensagem, mas para você que não é a tua língua mãe, tua língua nativa, você não vai entender o que a pessoa está dizendo. Nós que falamos inglês há muito tempo, às vezes a gente tem alguma dificuldade. Né? Então, Principalmente na emergência. Exatamente. Na emergência você fala um palavrão. É. Mesmo não sendo próprio. Exatamente. Mas você O vai que acontece, né, nesse caso, né? Então, a dica primeira é, se qualifica. Segundo, inglês. Terceiro, não para de aprender. Isso é fundamental. Não é ciência exata. A proteção executiva, o transporte executivo não é ciência exata. Eu já sei tudo, eu estou pronto. Tem muito isso. Você vai fazer uma avançada, isso aconteceu algumas vezes. Você vai fazer uma avançada e você percebe que aquela equipe nunca trabalhou junto. O cara nunca fez a escolta daquele motorista. Ele já trabalhou como carro principal. Sim. E aí o escolta se sente menosprezado, diminuído. Por que eu estou na escolta? Ele fica relutante em aprender novamente ou em fazer de novo aquele exercício. Ninguém sabe tudo. Não. Eu disse já a você, eu aprendo toda a operação que eu faço. Toda. Né? Sempre eu vou Nossa, ter alguma que coisa também. para aprender com alguém. Então, esteja aberto a aprender sempre. E o sucesso é consequência disso. Sim. Olha, parabéns. Queria até falar alguma coisa, só para um complemento aqui, que a gente tem isso, né? E a gente está fazendo um curso de Professional Chauffeurs, porque é isso que ele acabou de falar. Alguém tem que ensinar. E não é que nós somos os melhores, mas nós somos os mais experientes. Acredite nisso, porque nós já passamos por várias situações. E aquilo que eu falei sobre segurança, que a gente comenta aqui sobre segurança, isso tudo que o Davi está falando é fundamental. A gente precisa estar atento que nós fazemos parte dessa estrutura que ele está falando. Tudo que ele está dizendo, que com esse empenho, com essa vontade, com essa dedicação. Eu sempre digo o seguinte, Davi, aqui a gente conversa sobre o Irlux da seguinte forma: você é um espelho do que o teu cliente almeja, o que ele está buscando. Então, a partir do momento que você entende que o seu cliente é um ator, é um cantor, você sabe aquilo que é a expectativa dele? Ótimo. Ele é um político, é outra expectativa. É isso mesmo. Mas se ele é só o CEO, peraí, ele é o CEO da empresa? Exatamente. Tem as mesmas prerrogativas, existem para todos os trabalhos, para ser muito parecido, mas não são iguais. Então, você tem que saber a postura, como você vai se portar com cada um deles. Sim. E de que forma você vai fazer a diferença. Mas se você for aquele cara que fala assim, não, só vim aqui para dirigir, o cara falou que tem que ir para lá, você está em outra profissão, porque você não é motorista. Acredite, isso não é o nosso trabalho. Isso é uma outra coisa. Sim. Se for só para conduzir, cara, você tem que saber tudo. Você tem que saber se o carro está com os pneus. O Davi não tem essa responsabilidade, só vai checar. Mas você tem a responsabilidade de deixar o carro com os
pneus calibrados, gasolina, o óleo, a água. Você tem que ver se está tudo direitinho, se está limpo atrás. A inspeção pode ser de alguém da equipe do Davi, mas a gente tem que ter isso dentro do nosso DNA. Sim. Essa paixão que ele tem pela Siemens, a gente tem pela Wilux. O Davi me conhece, como eu disse, a vocês já há mais de 10 anos já que nós nos conhecemos. Já fiz alguns trabalhos na época da FIMAC diretamente da minha empresa Beachoffers para a empresa dele, que ele trabalhava na época. Recentemente, nessa operação, eu representei ali um parceiro, né, e representei muito bem, com a mesma riqueza de detalhes, com a mesma interesse em entregar o melhor do melhor para o nosso cliente. E a Wilux nasceu exatamente desse propósito. Por quê? O tempo passa, né? Eu já tenho 16 anos aí de experiência de mercado, Malagola tem acho que mais de 25, somando os dois, temos mais de 5 décadas praticamente, né? E qual que é a nossa ideia, né? A nossa ideia é formar novos profissionais, capacitar novos profissionais, deixar um legado no mercado, né? Do jeito que você comentou, de que de vez em quando um aluno te encontra no shopping ali e de repente te deixa um feedback. Isso tem preço? Isso é imensurável, isso não tem preço. Sim. Então a nossa ideia do Wilux é exatamente isso. E você deve sofrer hoje com dificuldades para conseguir novos profissionais, né? Então o que a gente está fazendo é uma reviravolta aí no mercado, né, para fazer com que isso aconteça. Quem sabe daqui 20 anos o mercado continue tendo exímios profissionais aí nesse nível de excelência de serviço que nós entregamos. Eu espero que antes, viu? Olha, o mercado está defasado de gente bem qualificada. Verdade seja dita. E parte disso deve-se à falta de informação. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, e como eu disse, para mim é uma honra, um privilégio estar aqui. Honra nossa. O propósito da missão de vocês é muito nobre. É fazer com que as pessoas saibam que existe essa lacuna, existe espaço, existe uma solução para o crescimento. Sim, isso. Então, quando você vai até... Eu já recebi, né, profissionais que trabalharam em missões para nós, tanto antes da Siemens quanto na Siemens, que eu precisei intervir e disse, olha, essa pessoa ainda não está preparada para este nível de missão. Isso. Você me desculpe, conversei com o fornecedor, eu vou precisar trocar. Mas não por conta da pessoa, mas porque ela não era minimamente qualificada para aquela missão. Ela poderia ter outras funções ou atribuída em outra, né, missão. Mas ali para nós não era minimamente viável. Sim. E aí trocou-se, olha, eu tenho um cara, mas é que ele saiu de uma missão ontem e tal, que ele é super requisitado, então tem pouca gente. O mercado está carente de bons profissionais. É muito interessante isso que vocês estão fazendo, né? Acho que antes de 20 anos nós vamos ter uma safra boa. Daqui uns 5 anos. A gente tem essa incumbência, mas a gente tem essa necessidade. Sim. Porque para atender mais e melhor, a gente precisa disso. Né? Essa paixão, essa vontade, esse desejo, essas coisas que a gente tem para isso e a compreensão, porque nós sabemos o que você está falando e vocês que estão assistindo, por favor, entendam, isso é necessário. A gente tem uma lacuna enorme, como o Davi falou, a gente precisa de gente qualificada para esse mercado e a segurança é fundamental. Sim. É fundamental para tudo isso. Nós também, como gestores, sofremos com isso. Tem vezes que a gente tem grandes operações e não tem bons profissionais. Exato. E às vezes tem que pegar ali um profissional que a gente nunca trabalhou. A gente tem 2 riscos. Primeiro, colocar um novo profissional, que nem você disse, numa operação super importante. E o segundo risco para nós, né? Esse profissional vai dirigir o nosso carro, o nosso patrimônio que a gente veja, há regras de compliance, né? Sim. E do jurídico de grandes empresas. Por exemplo, na Siemens nós somos bastante rigorosos quanto a isso. Sim. Né? O fornecedor que está atendendo a Siemens, em qualquer área da empresa, ele está falando pela Siemens. Ele nos representa em algumas circunstâncias. Ele é uma extensão da Siemens. Então eu preciso que aquele profissional que está ao volante entenda os valores da Siemens, que ele tenha tido acesso, por exemplo, ao código de conduta que nós temos em casa. Perfeito. Porque ele vai estar me representando na rua. Sim. Muitas vezes acontece de outras, não vou citar nomes, mas há empresas no mercado, infelizmente,
que quando você compara, não está sendo feita a comparação de laranja com laranja. Você está comparando laranja com amendoim. Exatamente. E aí o cara do amendoim quer te cobrar o preço da laranja. Exatamente. E quando ele vem entregar, o profissional não é treinado, não é capacitado, É isso. ele não recolhe nenhum imposto daquele cara, Sim. ele pegou de última hora para te apresentar. É isso. E como eu já estive do outro lado do balcão, eu consigo Você identificar conhece. isso antes. Falar, opa, pera aí que Tem nós algum não estamos falando da mesma coisa. Exatamente. Né? E graças Você a Deus, conhece muito bem nunca isso, tivemos né? uma Então, dor de cabeça dificilmente. nesse sentido. Mas é interessante que não só as pessoas se qualifiquem, mas que as empresas se conscientizem. O que eu estou oferecendo para o mercado? É isso. Né? O que uma empresa do tamanho da Siemens requer de um fornecedor? Né? Eu falo Siemens porque é a empresa onde eu trabalho e a qual eu represento. Mas várias Né? têm esse compliance. Mas a régua é alta. É alta. Né? Empresas americanas também, a régua é alta. O que eu estou oferecendo? Será que eu estou sendo justo o bastante com a minha entrega? E aí, quando você passa essa mensagem para o tomador de serviço, é a mesma língua que você fala com o cara que trabalha para você. Fala pro teu Exatamente. motorista, olha, eu tô te cobrando o que eu tô sendo cobrado. Eu pego até um gancho funciona. importante disso que você citou, de comparar aí um cara que está entregando de serviço ali um amendoim, comparando com vendendo como se fosse uma laranja. Mas às vezes acontece ao contrário também, né? Nós vamos vender ali, oferecer o nosso serviço e o cliente, mas o outro fornecedor está cobrando X valor. Aí nós temos que explicar, né, a questão, primeiro, a bagagem profissional que nós carregamos. Segundo, os veículos diferenciados que nós temos, né? A Best Chauffeurs hoje é a única empresa que tem duas V-Class, né? A S-Class. O Wagner Malagola tem uma Escalade. Então, diferente de ser o cliente que é uma SUV, mas o outro está cobrando uma SUV pela metade do preço. Não, né? mas Então, é o seguinte, o cara quer uma que SUV 7 lugares. Aí você fala assim, eu tenho um Escalade, eu tenho um Spin. O que você quer? E todos são vendidos Entendeu? como 7 lugares. Como Aí você SUV. entrega, entendeu? Agora, a ideia que a gente tem uma dificuldade. Eu sempre digo o seguinte: a gente só vai vender a laranja para quem realmente quer laranja. Quer comprar laranja. Então, quando nós somos comparados, porque o nosso preço, infelizmente, para algumas pessoas deveria ser inferior, mas não é. É o preço daquilo que a gente entrega, então acaba sendo um pouco diferenciado no mercado. A gente tem o hábito de falar o seguinte: quando você pega um avião, né, você tem pessoas que sentam lá atrás e Classe pessoas que econômica. sentam lá na frente na primeira classe. Todos da classe econômica gostariam de estar sentado na primeira classe, só que não querem pagar aquele preço. Exatamente. Mas vão chegar no mesmo destino, é verdade, só que em condições diferentes. A experiência será Experiência é totalmente outra. diferente. A experiência é outra. Né? Então, quando você quer ir de ponto A a ponto B, você tem outros níveis financeiros que você pode pagar. Isso aí é comum a todos. Mas existem pessoas que têm outro tipo de tratamento, não só é porque elas têm outras exigências. Sim. Tem pessoas que poderiam ser assim, não tão bem privilegiadas financeiramente e acabar querendo ir de primeira classe, porque senão não viajo. E é verdade, porque ela tem outras exigências. É verdade. Para com ela mesma. Sim. Né? Então, E quando a gente fala de B2B, né, o Sim. cliente corporativo, muitas vezes, é uma exigência da segurança corporativa que aquela pessoa seja atendida em X nível de qualidade e excelência. Precisa que a empresa, por exemplo, cumpra tais requisitos. é isso. Tenha tanto de seguro. Isso. O hotel A seja empresa- 5 estrelas para Então, cima. existe já um nível. Então, a pessoa que está sendo atendida ali significa para ela o cuidado, né? A gente tem um termo em inglês para isso, que é o duty of care. O cuidado que a empresa tem com ela. Sim, sim, sim. E aí, dentro da empresa, tem o outro cara que não está naquele nível ainda de hierarquia que fala: um dia eu quero ser executivo Quero ser. Para poder ter ter esse tamanho para poder ter esse benefício. Exatamente. Enquanto o chefe dele está andando numa Escalade blindada, o cara pegou um Uber, mas ele fala assim: cara, eu quero andar de Escalade um dia. E ele vai. Qual que é o caminho? Ele vai. E se ele quer, ele vai. E tá tudo ele- bem com isso. E aí existe empresa que vai fazer o trabalho ali com um carro mais simples, ainda que seja um motorista treinado e tal, mas que essas Mas empresas, fica aqui o meu convite, empresas que são menores, colegas que estão iniciando, né? Você consegue fazer, basta foco, determinação, fé, Exatamente. principalmente, e atitude. Atitude. Né? Isso. Então, Não adianta só pessoas e pensar. empresas conseguem chegar onde almejam desde que não percam o foco. Perfeito. É muito importante. Todo mundo pode, né? Seja diferenciado no que você faz, você alcançará o sucesso sempre, com certeza. Bom. Davi, de todas essas operações que você fez, tanto período
antes da Siemens e agora com a Siemens Manhã, tem alguma delas que te marcou assim, com algum momento especial? Cara, algum desafio assim? olha, nós fizemos bastante operações já, e várias eu participei ativamente. Na Siemens, algumas, né, mais robustas que outras. Comentando rapidamente, no ano passado, em março do ano passado, salvo engano, eu estava com 60 convidados no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Pessoas de fora do Brasil aqui, a gente precisou prover transporte e segurança para essas pessoas, para que elas fizessem as reuniões que precisavam, a conferência que ia ser realizada, mais as atividades externas. Terminamos a missão sem nenhum incidente, foi muito bacana. Agora, uma missão, acho que você até estava naquela, Comic Con de 22. Foi uma loucura. Nós estávamos com 50 carros na rua. Meu Deus. E eu estava junto a um outro colega gerindo aquela missão. Hoje JW, mas na época era Four Seasons? Não, já era Marriott. Marriott. E aí o nosso cliente, na época, fechou o hotel praticamente. E os talentos estavam todos lá, as equipes dos talentos todos lá. Enfim, e fãs chegando. E foi uma operação que me ensinou muita coisa. Né? Eu já tinha participado de outras, mas aquela em si me mostrou um lado da operação que podia ser melhorado. Pode ser visto por outro ângulo. O head de segurança muitas vezes, né, chamava para trazer algum assunto, alguma coisa, ou às vezes ele só queria desabafar. Isso acontece, né? Hoje, estando nessa cadeira, eu sei que o cara que está gerenciando a segurança de uma empresa, ele tem várias coisas que estão orbitando a cabeça dele. E quando você acha um motorista, um agente, um líder de uma missão que abraça a missão e vai tirando aquilo que está pesando na sua cabeça, você tem mais tempo para cuidar de outros assuntos que não pararam de acontecer. Né? E nessa operação, na Comic Con de 22, eu percebi que eu podia ser muito mais que um gestor de segurança, um gerente de operações, eu podia ser um facilitador para aquele chefe de segurança, né? E para o pessoal que estava ali lidando com os eventos e tal, onde é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer aqui? E aí trazia o pessoal para perto, vamos fazer assim, mais proatividade. Gerindo alguns problemas ali muito sérios, né? Qual um deles eu participei. Vários, né? E graças a Deus nós entregamos aquela operação também. Sem problema. Sem problema nenhum. Quando acabou, nós recebemos vários elogios dos nossos clientes, foi muito bacana. Acho que essa operação que mais marcou por enquanto. Foi desafiadora. Mas a grandiosidade das missões que hoje eu tenho o prazer de participar na Siemens, isso é muito legal, né? Quando eu falo sobre isso com alguns colegas, eles falam assim, quantos anos você tem de Siemens, cara? Você nasceu na Siemens? Porque eu realmente me sinto orgulhoso de fazer parte. Sim, e é atual, né? É atual, então você enquanto eles estão falando na COP30, eles falavam sobre sustentabilidade, sobre as iniciativas da Siemens na Amazônia e tal. E eu contava aquelas histórias para outras pessoas, parecia que eu era um vendedor da Siemens. Né? Então, peraí, eu estou ajudando a entregar com segurança um recado muito importante. É isso aí. Em São Paulo, a Siemens tem participação em vários projetos de mobilidade. Por exemplo, né, a gente tem sistemas de sinalização e de energia nos trens, nos metrôs de São Paulo. Vários projetos acontecendo, né, ao mesmo tempo. E quando eu falo sobre o que vocês fazem no trem? Vamos falar sobre cabine, sobre subestação de energia? Vamos. Assim, como é que funciona, né? E a segurança faz parte disso como? Nós garantimos que os engenheiros trabalhem seguramente lá. Né? Que o cabo vai ser lançado no tempo certo. Que vai ter mais trens em menos tempo para aquelas pessoas. Assim que a gente terminar o nosso serviço. A Aerogrupo, por exemplo, nós tivemos uma participação bacana naquele projeto também. A Siemens é parte daquilo. Legal. E aí, a diferença das operações da Siemens é, além da segurança, tem o propósito. É isso aí. O que a gente está fazendo? Pô, estou ajudando a transformar a vida das pessoas para melhor todo dia. Então isso é muito nobre. E São Paulo está sempre em evolução, né? E a Siemens está acompanhando isso. São Paulo, Rio, Bahia, né? Sem spoiler, mas tem coisa boa acontecendo aí. A Siemens está participando de muito. Hoje nós escutamos também de um outro entrevistado aqui que nós fizemos uma pergunta comparando São Paulo com as principais cidades do mundo, né? Sim. E esse entrevistado, inclusive holandês, e ele, no mundo do show business, ele falou que São Paulo não perde para nenhuma outra cidade do mundo. Não perde nada. Em termos de serviço. Eu já estive em grandes capitais. Enfim, eu estive em Washington no ano passado, cara. E com todo respeito aos colegas que residem lá, tem vários, inclusive, que podem estar me assistindo agora. Washington é uma cidade maravilhosa, é o centro do mundo. Né? Conheço. Enfim, e aquela região ali próximo, mais a Casa Branca, Colômbia, o Tesouro e tal. Mas a cidade em si é complicada de você transitar à noite. Sim. Né? Algumas coisas relacionadas, por exemplo, à liberação,
né, de uso de entorpecentes e tal, você quase não respira, o odor o tempo todo no nariz. Nova York também está assim. Nossa, tá complicado. São Paulo não tá assim. Não. São Paulo. Né? O serviço público é de muita qualidade em São Paulo. Você entra no metrô de São Paulo, é impecável. É limpo, né? O mundo não sabe É um ambiente disso. de paz, respeito. E lá fora, quando você vai andar de metrô, de trem, lá você fala, cara, o que aconteceu? É que às vezes o próprio Nunca brasileiro, pensei. e normalmente o que não viaja para as principais cidades do mundo, ele acha que lá fora é tudo perfeito. Não. é perfeito. Nós Desde estamos quando eu fui muito morar bem. em Londres, em 2006, eu achava que era tudo perfeito. E tinha um monte de detalhes Sim. em relação à segurança, o metrô, o ônibus, você tem alguém bagunçando, é tudo muito complexo também, né? Eu já estive em algumas capitais e outras grandes cidades, estive em Montreal recentemente, e Montreal me surpreendeu. Bom, o pessoal é muito educado, né? O canadense, ele é por natureza, cordial, educado, enfim. Mas aí você percebia na cidade, né? No cuidado com o patrimônio e tal, eu falava, acho que nós estamos melhor. Nós estamos bem. O que eu vejo, eu acho muito legal de Montreal, é muito interessante, é que eles, por exemplo, eu vejo assim, nós somos muito abertos, muito friendly, né? Sim, a gente é muito assim. E o canadense, comparado, eu morava em Nova York, eu fui para o Canadá, quando eu cheguei em Montreal, o cara que ia fazer um passeio de barco no lago, aí ele falou assim, você é de onde? Sou brasileiro, o outro é francês, o outro é italiano, o outro... Este mesmo cara que estava ali, ele falou em todas as línguas o roteiro que iria ser feito. Ele teve o tempo de usar o português, o francês e falar para eles tudo o que ia acontecer e de uma forma assim elegante, bonita, simpática. Sim. É uma pessoa assim que é muito dedicada ao seu trabalho. Então é uma coisa bem interessante de Montreal, que você falou, mas isso não quer dizer que eles estão na nossa frente. Não estamos. Tecnologicamente também não. Há muitas capitais que não estão tecnologicamente tão avançadas quanto nós já estamos aqui. Nós já estamos fazendo história. E aí eu convido, inclusive, os estudantes de língua inglesa, como eu fui, né? E ainda hoje aprendo muito. Mas quando a gente estuda inglês, a gente estuda culturas de vários lugares do mundo e imagina que todo lugar é melhor que aqui. Né? E você ouve essas besteiras em tanto lugar, né? Pô, né? Só no Brasil acontece isso. Tinha que ser brasileiro. Não é bem por aí. Você sabe que eu vou dar um spoiler aqui, que apareceu uma reportagem do Pelé. Algo muito interessante, que antes do Pelé, diz que o fenômeno Pelé, ele existe. Tem uma reportagem, vai me falhar o nome aqui, mas parece que foi na Globo que passou isso, a Globoplay que deve ter isso, mas é uma reportagem sobre o Pelé. O Pelé é o seguinte, o que aconteceu antes e depois do Pelé é exatamente o que você está falando. Antigamente as pessoas falavam assim, mas isso é coisa de brasileiro, lá no estrangeiro é melhor. Tudo no estrangeiro era melhor. Depois que o Pelé existiu, o Pelé passou a ser o rei do futebol. O Brasil passou a ser não só alguma coisa que não tinha, assim, algum país qualquer. Não, nós tínhamos o rei do futebol. E a partir disso passou a ter um cara que corria bem, o Fittipaldi. Aí passou a ter alguém que cantava bem, aí bossa nova. E aí as coisas foram acontecendo, mas o fenômeno chama-se Pelé. É muito interessante isso, né? Que você acabou de falar, né? Que todo mundo valorizava mais o que acontecia lá fora do que no próprio país. Hoje nós temos orgulho e não existe mais esse fenômeno, por favor. Hoje nós temos coisas que a gente faz Conquistamos bem. o nosso espaço, né? E foi dito aqui no programa. Davi, você participa hoje, o Aces e o outro... Ozaki. Sim. Hoje, enfim, você tem conversa com o Head of Security do Brasil inteiro, aí, de grandes multinacionais. É claro que você tem uma bagagem, conexões com fornecedores aí que consegue ter melhor acesso, mas às vezes facilita bastante. Nem todos têm toda essa facilidade e expertise graças à sua bagagem profissional que veio de lá de trás. Mas qual que é a maior dificuldade hoje que as grandes multinacionais têm em contratar um fornecedor que entregue um serviço de proteção executiva e transporte executivo de luxo com veículo blindado ou algumas vezes mesmo sem o veículo blindado, tá? E antes de você começar a responder, eu queria entender também
Dessas empresas de fornecedores que vocês têm, uma média de percentual de quantos que atuam em campo, assim, como eu e o Wagner Malagola fazemos. Até uma curiosidade isso. Muito boa pergunta. Bom, eu vou começar pela segunda. Eu tive a felicidade, recentemente, eu tive uma operação na Siemens, e uma operação bastante importante, muito crítica, e eu conversei com o meu fornecedor, eu falei, olha, precisa ser uma equipe, né, com um nível de excelência mais elevado. É um cuidado maior que eu quero ter com esse pessoal. E quando eu recebi ali a informação da equipe que eu vi que o líder daquela missão era o Daniel. Eu falei, opa, peraí. Foi o segundo caso assim, que aconteceu. E foi muito feliz quando eu vi, né, o nome do Daniel relacionado. E inclusive o carro também, que eu conhecia. Falei, olha, acertamos em cheio aqui. Né? E foi uma missão de muito Pacífica, sucesso. acho que tem poucas. Mas é muito raro, respondendo objetivamente, uma empresa onde o fornecedor ou o gestor daquele fornecedor vai a campo. Porque isso dá para ele um termômetro de como está a operação dele. Sim. O que o mercado está pedindo naquele momento. Tem muita gente que vai para o escritório, o cara foi motorista a vida toda, ele monta uma empresa, ele vira gestor. Ele era bom motorista, mas às vezes ele não vai ser bom gestor. Não, bom gestor. E estando na posição de gestão, você precisa continuar vendo a operação. Você precisa continuar entendendo o que a rua pede, o que o executivo hoje demanda, o que o mercado precisa. Então, quando você se dá, né, ao trabalho de ir lá e ter essa constatação em first hand, você traz para dentro de casa e para a gestão estratégica do teu negócio a missão de precisamos ajustar aqui, ajustar ali, o processo precisa ser revisitado, a gente consegue entregar melhor. É muito raro isso acontecer. Acontece, mas é muito raro. De cada 100 empresas, vamos colocar que 10 fazem isso. 10%. Então, é muito pouco. Né? Agora, sobre a dificuldade que a gente tem enquanto gestor de segurança encontrar um fornecedor que esteja à altura dos requisitos das nossas organizações. Sim. Vou falar sobre a Siemens, tá bom? Que é a que eu conheço e posso dizer. Existem regras, como dito antes, de compliance, existem regras de segurança que precisam ser respeitadas, existem prazos de pagamento, mas existe, sobretudo, a capacidade técnica de entregar do fornecedor. Uma apresentação bem feita fala muito, mas ela precisa ser traduzida em realidade. Hoje ainda eu recebi a indicação de uma empresa com uma apresentação fantasiosa e eu senti falta de alguns elementos ali. Eu falei para o comprador, olha, eu preciso fazer uma visita técnica lá. Preciso saber se essa empresa existe de verdade, se eles têm o que eles estão dizendo ter, porque é muito fácil você dizer que tem tudo quando você não tem. Quem então, é esse cara? O que a gente busca num fornecedor para grandes empresas, né? Pelo menos no nosso caso? Experiência, né? Credibilidade. A gente busca alguém que entenda e se aplique ao código de conduta nosso. Da empresa. Tem empresa que não passa no crivo, na peneira. Tem empresa que fala, não, na verdade eu não recolho tudo porque fica inviável para mim, né? A conta não fecha. É bíblico, dá a César o que é de César. Exatamente. Né? É isso aí. Então, se o cara não paga impostos, se ele não recolhe, se ele não trata bem o funcionário dele, se ele não dá a mínima dignidade para quem está na linha de frente, esse cara não vai ser bom. não vai poder trabalhar para mim. É isso. Agora, com relação a VSPP, né? Alguns chamam VSP, outros VSPP, Bodyguard, né? Isso. Close Protection CPO. Officer. Enfim, várias nomenclaturas, né? A sopa de letrinhas aí. Sim. Mas o cara que vai estar responsável pela segurança do meu executivo, alguém que, se for preciso, vai tomar um tiro por ele, né? Precisa estar devidamente qualificado, autorizado pelos órgãos competentes para estar numa missão como essa. Né? Há vários profissionais de mercado que antes, né, trabalharam na polícia, no exército, na inteligência e depois, quando aposentaram, se vieram para o mercado privado. Sim. Esses são um dos melhores casos, os melhores agentes. Muitos, conheço vários, né, que entregam um serviço excepcional. Mas ainda outros que estão na ativa. Sim. E os caras que estão na ativa, pela lei, eles não podem estar numa Sim. missão privada. Né? Existe. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não existe. Não, existe. lógico que existe. E tem muita gente boa, inclusive, trabalhando assim. Sim. Mas para grandes empresas, muitas vezes, eles não podem trabalhar. Sim. Então, o que a gente precisa? Que a empresa que está entregando o trabalho, né, seja tipo de transporte ou de produção executiva, ela se responsabilize também legalmente pelaquela operação. Porque no fim do dia, é o tomador de serviço que está na responsabilidade. É isso aí. Né? Então, para nós é importante isso, que atenda a legislação.
né? Tá de acordo com a lei? Tô de acordo com a lei. Tem capacidade técnica para entregar? Tenho. Tem os requisitos que nós colocamos aqui na mesa de negócio, você vai receber com tantos dias, né? Você precisa preencher essa documentação. Ok, tá tudo certo, tá, então vem. Ah, é muito difícil de ter. Não é tão difícil. Não. A empresa que quer chegar no nível de atender empresas desse porte, Esse nível. se qualifiquem, se profissionalizem, se especializem, levem esse recado para dentro de casa, né, para sua gestão e dizer, olha, nós precisamos arrumar aqui porque eu quero um peixe desse tamanho aí, É isso aí. né? E tem muitos. Tem Muitas exatamente. empresas que têm essa qualidade, Sim. que precisam desse tipo de coisa. É isso aí. Eu gostaria aqui só de completar isso daí, porque as pessoas às vezes acham que isso que ele acabou de dizer que o Davi falou, sejam coisas que não sejam reais, mas é assim, do mesmo jeito que a gente precisa, né, de uma empresa dessa, a empresa precisa da gente. Então, nós temos que nos qualificar. Nos Estados Unidos, eu ia falar para você sobre isso. Lá, por exemplo, tem empresas que têm uma frota imensa de carros. Tem 200 carros. Você quer uma Mercedes, quer um Bentley, quer um Rolls Royce, você vai ter esse carro, você vai ter... Mas o profissional lá também não é 100% aquilo que as empresas precisam. Então, é assim, a gente poderia, eu e Daniel, a gente poderia ser os melhores motoristas de qualquer hotel 5 estrelas que existe em São Paulo e prestar o melhor serviço que pode ser prestados em São Paulo. Mas só que só existe 2 aqui, tá vendo? A gente não vai conseguir fazer isso com... A gente precisa de vocês. Então, vocês precisam vir para cá, precisam estar nesse mercado. Se você se vê nesse mercado, como o Davi se viu várias vezes, assim, falou, olha, é aí que eu quero estar. Venha para cá, vamos fazer isso. Vocês podem se inscrever aqui, a gente tem o curso de Professional Chauffeur. Se inscrevam aqui, tem aí na descrição do canal, vem para cá e a gente vai mostrar que isso é possível. Eu gostaria, até só para completar, gostaria que nós tivéssemos mais carros. Eu só comecei a ter carro aqui no Brasil porque falta no mercado carros que tenham documentação, que tenham a qualidade, o seguro que você precisa. Sim. Que os profissionais de lá... Eu não me sinto seguro. Existe um seguro que eu gostaria de ter, que até vou falar aqui no programa. Gostaria de ter um seguro, por exemplo, nos Estados Unidos tem Tom Cruise, por exemplo, sofreu um acidente uma vez indo para o aeroporto. Não foi um acidente causado pelo motorista, mas ele estava dirigindo o carro, aí fizeram uma curva. Imagina aquela curva da 23 de maio, que você não sabe o que vai acontecer ali, todo mundo parado. O carro conseguiu parar, mas um caminhão atrás veio e bateu. Ele ficou com um torcicolo. Nós não temos esse seguro que cobre o evento. Ele estava indo para o aeroporto para ir para Los Angeles. Ele estava em Nova York. I should tell you something different. Tell me. Não, até existem alguns canais que tem, mas é bem mais restrito. É 1% das empresas que eu não posso. É isso que eu gostaria. Não farei. Embora exista eu gostaria. Uma predisposição para, né? Mas há empresas, sim, no Brasil, sim, que oferecem o serviço de transporte executivo, por exemplo, com o seguro americano do trajeto, do evento, nos moldes americanos. Sim, porque são... E o valor é razoável. É $1 milhão. Lá conheço empresas que oferecem esse serviço com 5 milhões. Sim. Então, que também tem lá 5 milhões. Sim, então é interessante, né? E fica aí a dica, as empresas estão nos ouvindo. Claro. Existe já esse serviço, existe a prestação do serviço para que o executivo a quem você está atendendo se sinta plenamente seguro como ele é lá quando ele está na casa dele. É isso aí. E ele vai falar assim, eu só preciso de um transfer de Guarulhos até a Zona Sul. Nesse trajeto eu quero estar seguro nesse nível. Hoje já tem. No Brasil operando. Eu tenho perguntado constantemente, ainda não chegou até a gente. Sim, mas depois a gente troca umas figurinhas aí. Hoje nós vamos ter. Mas é importantíssimo isso que eu falei para você, e eu só comprei carro. Por que nós compramos carros?
Então, eu gostaria que todos os motoristas tivessem o seu próprio carro, sua própria Cadillac, seu próprio Mercedes, e todos eles fossem agregados a uma empresa tipo a WeLux. Seria ótimo, gente. Sabe por quê? Porque nós poderíamos prestar um serviço onde o dono, o proprietário, o gestor não existisse, tá? O gestor é uma empresa, mas nós que tem os trabalhos, mas nós, como profissionais, abraçaríamos com tanto empenho e dedicação que nem o Davi faz, sabe? Eu sou participante, eu pertenço ao WeLux, por exemplo, sim, e aí eu tenho condições de prestar o serviço e estar sobre um guarda-chuva aonde tem toda essa qualidade que grandes empresas como a Siemens ou qualquer outra empresa precisam. Isso é um estudo que nós estamos fazendo para que realmente esteja aberto, que tenha esses seguros que a gente vai conversar e que possa proporcionar aquilo que um americano, não, o mundo todo espera. É o mundo todo. E isso a nível Brasil, tá? A ideia da WeLux é termos representantes da WeLux em todas as principais cidades do Brasil. Sim. Claro que todas as principais capitais do Brasil. Então, se um fornecedor... Já aconteceu. Tá. Fornecedor, quero apresentar meu serviço, minha empresa para você e tal, e eu... Portas abertas. A política nossa na Siemens é de portas abertas. Se tem alguma coisa para apresentar, eu preciso minimamente analisar, preciso ver aquilo. E se for interessante, a gente pode tentar pôr para rodar e ver acontecendo e ajustar o que for necessário, né? Cumpridos os requisitos. Mas já aconteceu de fornecedor falar, tenho carros e motoristas em todo o Brasil. Eu falo, a conversa acabou então. Todo o Brasil é meio difícil. Todo o Brasil é meio difícil. A gente sabe que a gente sabe que não nós tem. Temos é uma parceiros, né? Conseguem te atender exatamente. A nível Brasil. E tá tudo bem a transparência. Lógico. Outro dia um colega, nós tínhamos uma operação e aí nós pedimos alguns carros e me mandaram as placas dos carros. E um CPU desse tamanho guarda coisa desnecessária por muito tempo. E quando eu vi a placa do carro, eu vi que aquele carro era um carro que estava numa missão para mim nas Olimpíadas, em 2016, no Rio. Nossa. Eu lembrava da placa do carro. Nossa. Parabéns, que memória. É que a gente precisava ter isso na ponta da língua, né? E aí eu vi aquilo, eu falei, esse carro não é o ano que essa pessoa está dizendo que é. Meu Deus. E eu falei pro pessoal da operação, só confirma para mim, com o fornecedor, se ele está falando de um carro ano X ou ano Y, porque eu conheço que é de o carro. fulano. Exatamente. Eu falei, eu sei qual é o carro, eu sei de quem é o carro. O carro, inclusive, não é dele. Seria legal se ele falasse, olha, é do parceiro, eu não tenho um carro disponível que seja do ano que você quer, mas eu tenho esse outro, e tudo bem. Né? Não vou fazer ele tirar da cartola um carro novo. Lógico. A gente entende a dinâmica, né? E a logística de operações. E aí, quando retornaram o contato para esse fornecedor, ele falou assim, vocês estão duvidando de mim, rapaz? Nossa. É o carro, sim. Aí eu falei, deixa eu falar com ele. Falei, amigo, me desculpa, não me interprete mal. Eu conheço o carro. O carro é um modelo tal, cor tal, assim. Fui falando. E o dono é pertence a fulano. Aí ele ficou em silêncio de rádio, né? Nossa. Ele falou assim... Cri. Eu acho que teve uma confusão aqui, então. Vou resolver. Vou trocar o carro. E aí ele se predispôs a trocar o carro. Quando ele trocou o carro para um carro novo, que era o carro que a gente estava contratando, ele queria cobrar o dobro. Sim. Falei, então temos aí um problema que é além do carro. É muito além. Nós conseguimos reciclar esse fornecedor, e ele, né, depois, né, se retratou, enfim. E não por se retratar comigo, não me ofendeu de maneira alguma. Lógico. Mas ficou uma mensagem em águas turvas, né? Isso não é colocar em pratos limpos depois. Isso realmente não pode acontecer com ninguém, né? Qualquer empresa, não é com pessoas. Com pessoas já não pode. Com empresas, pior ainda. Ou seja, qual que é a credibilidade? Uma empresa que vende confiança, a gente precisa de pessoas que sejam de confiança e segurança. A gente não pode trabalhar de maneira alguma com as faltas exatamente, a falta da verdade. Isso é impossível. E uma vez que se perde a confiança com o nosso cliente, né, ou com o nosso contratante... No nosso segmento, isso acabou. É. Davi, estamos quase indo na reta final aí, o papo está muito bom. Eu tenho mais experiência, quem manda lá em casa está ficando preocupado. Estou longe de casa, hora dessa. Acho que mais últimas duas perguntas. Vamos lá. O setor tem mudado muito, né? Inovações, prestação de serviço, tudo. O que você enxerga aí do futuro em relação à proteção executiva e transporte executivo de luxo? Você enxerga mudanças ou não, né? E depois da sua resposta eu vou até fazer um comentário que um outro
convidado nosso fez para ver se a gente encontra a sua. Eu acho que o mercado de transporte de luxo e de segurança no Brasil está em plena expansão. Tem um campo muito vasto, porque existe, volto a dizer, uma lacuna muito grande de profissionais qualificados, né? E segurança. Há pouco tempo eu visitei um potencial fornecedor e ele tem carros, né? Tem uma frota bacana, tem uma proposta legal, tecnológica, sustentável, era quase perfeito. E aí quando nós fomos até entender a dois. qualificação, nós vimos que ainda existe muito espaço. Então, eu acredito que, claro que os índices de criminalidade hoje são melhores que foram no passado já. A gente tem outros tipos de crime acontecendo. Sim, exatamente. Mas ainda não estamos na Disneylândia. Né? Exatamente. A gente ainda não está na Finlândia, aqui, não é Japão. Exatamente. Né? A gente ainda tem desafios que precisam ser considerados, né, numa missão como essa. Então, respondendo objetivamente, existe um mercado muito vasto. Está em plena expansão. Excelente. A tua resposta ela vai exatamente de contra que o Edu comentou conosco ainda há pouco. O setor de serviços, nós nunca vamos pegar um VIP ou um talento que você vai ter um Tesla automático no aeroporto esperando por ele e vai dizer, tá ali. Você vai sempre precisar ter um professional chauffeur, um CPO, um hotel 5 estrelas, um restaurante com um bom garçom, um bom sommelier. Então, setor de serviços, sem sombra de dúvida, é o que vai prevalecer aí no futuro. Né? Então, isso é muito importante para você que está buscando aí talvez uma nova profissão, né? Perdendo espaço para o mercado tecnológico, isso é importante. Obrigado pela resposta. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta aí que tem a ver com o que você falou aí. Hoje em dia tem uma geração nova que está vindo para o trabalho, né? E essa geração, nós temos entendido que ela tem uma falta de comprometimento com o trabalho. Eu gostaria de saber se você, na área de segurança, você consegue enxergar e ver isso e ver qual que é a nossa tarefa, como ela é árdua para a formação de novos profissionais. Olha, eu acho que eu posso responder com exemplo dentro de casa, né? Sim. A Siemens é uma empresa bastante diversa. Nós temos programas, por exemplo, de pilares de gênero, de raça, enfim, de etarismo também. Você tem na Siemens profissionais com 18 anos e profissionais com 70. Ótimo. Isso é fantástico. Eles precisam conviver. O que faz o pessoal, se nós estivermos falando da geração Z, inclusive, Exatamente. estarem mais comprometidos e sujeitos a uma jornada de trabalho, a um espaço que exige regras e que não são as deles? Propósito. Quando qualquer geração entende o propósito, o que ela faz parte, ela consegue entender qual é a participação dela naquilo, qual que é o papel dela no resultado final. Então, quando ele entende, o profissional mais novo, que ele se qualificando, fazendo parte de um serviço premium, de luxo, super raro, concorridíssimo, de um mercado muito pouco explorado, inclusive com chances de ganhos bastante razoáveis. Sim. Sim. Ele passa a se comprometer. Ele não é um funcionário que vai estar atrás do volante, não mais. Ele é alguém em quem foi depositado confiança, em quem foi depositado treinamento, experiência, anos de bagagem, como é que vocês têm, conhecimento que não está na sala de aula, não está na academia. É algo que ele vai vivenciar e levar aquilo para a vida. Quando ele entende do que ele está fazendo parte, ele fala, peraí, então eu consigo dedicar X tempo da minha jornada para isso. Ele não vai deixar de ser tecnológico, ele não vai deixar de gostar das coisas que ele gosta, ele não vai deixar de defender os valores que ele sempre defendeu, Sim. mas ele vai perceber o quanto ele pode participar daquilo quanto missão. Então, que fique claro para eles. Qual que é o propósito? Por que você está aqui? Excelente. Você não é um número, não é um funcionário que eu estou trazendo aqui para fazer... vem fazer o meu treinamento que eu vou para você para trabalhar na operação. Não é isso. Eu quero que você faça parte de um grupo seleto de profissionais raríssimos no mercado. Você tá afim? Você quer? Você vem comigo? Tudo bem. E aí o bichinho pica o cara. Entender esse propósito. Se ele entender. Ele fica, pô, legal. Se o cara não entender, muitas vezes ele tem predisposição a não entender. Cada pessoa nasce já com talentos Ele não que vai vão ser desenvolvidos depois. Não entendeu? Legal, não era para ele aquilo. Sim. E vai vir um outro cara que vai entender a missão e falar, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer Peraí, parte disso. Deixa eu entrar nisso. E nós precisaremos dos que querem fazer parte disso. Excelente, Davi. Assim, muitíssimo obrigado pela conversa, essa conversa maravilhosa, excepcional, uma trajetória
inspiradora, técnica e, sem sombra de dúvida, aí que deixará também inspiração para muitos que estão nos assistindo, ou reciclará também a bagagem de muitos que estão nos assistindo. E parabéns, muito obrigado mesmo. Eu diria, a sua entrevista aqui para a gente chama, foi um papo assim inspirador, né? E assim, como você diz, você sendo professor, fez com que a gente aprendesse bastante com aquilo que você disse. Faz parte de toda a nossa carreira, é aprender e aprender para cada vez fazer melhor. Então, eu agradeço a sua vinda aqui. Para quem não sabia, a primeira vez que estou conhecendo aqui o Davi, não conhecia o Davi, e acho que foi de grande valia para esse programa. E você que consegue entender um pouco sobre segurança, escute de novo tudo isso que vocês vão aprender. Exatamente. Mais. Vai ser de grande valia. E antes de partirmos para o nosso encerramento, deixamos aqui o minuto final para que você faça a sua finalização e dedicação de acordo com o que você Olha, gostei da palavra dedicação. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de poder vir aqui aprender com vocês, contribuir de alguma forma para essa missão que é tão nobre. Nesses anos de experiência, que não são lá tantos, né? Juntando aí as duas empresas onde eu trabalhei, dentro da FIMAC eu trabalhei em vários projetos, né? Eram grandes empresas, enfim, mas vai fazer agora 13, 14 anos, e poder compartilhar sobre isso e dizer, né, principalmente aos mais jovens, né? Eu tive uma infância muito pobre, né? Nós éramos de uma família muito humilde. Então, no dia que eu estava no centro do mundo, em Washington, participando de treinamentos, né, conhecendo mais sobre FBI, mais sobre OSAC, mais sobre segurança e processos, eu lembrei do menino que estava no barraquinho de madeira em Pirapora, uma cidadezinha lá no fundo da região metropolitana de São Paulo, e que para mim foi dito, é possível. Meu pai falava isso o tempo todo, estuda, se aplica, não desiste, você pode, você consegue o que você quiser, cara, vai. Isso foi muito importante para mim naquele tempo, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade, todas que foram me dadas, né? Pela minha família, minha esposa, que sempre está comigo, inclusive está aqui hoje, né? Doutora Luana Moreno, uma pessoa que Deus colocou na minha vida, e através dela, inclusive, eu vim para a área de segurança. Foi alguém que me motivou no passado, falou, dá para fazer mais coisas, vamos lá, eu te apoio, tamo junto, casadinho de novo. Foi muito legal. E o recado que fica, né, sobre tudo isso né, a receita não está pronta. Não existe fórmula exata. Segurança precisa ser levada a sério, né? O trabalho do motorista executivo, né, o professional chauffeur, como vocês bem colocaram, né? O agente de proteção executiva, o VSPP, é uma missão muito séria, muito nobre. Então, se qualifica, se dedica, se capacita, entenda o propósito. Isso vai fazer toda a diferença no fim do dia, tanto para o cliente que você está atendendo dentro do carro, quanto para as pessoas que depositaram em você a confiança para fazer aquilo acontecer. Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado. Que inspiração, Davi. Nós que te agradecemos. E esse foi mais um episódio WeLux Podcast, onde os bastidores ganham a voz e se transformam em referência. Até a próxima. E aqui a gente termina mais um episódio do WeLux. E, por favor, vocês nos sigam nas redes sociais. Tudo aquilo que a gente falou aqui foi de grande valia para vocês. Se isso está inspirando você a entrar nesse meio de novo projeto que nós temos aqui do WeLux, por favor, se inscrevam aí no nosso canal e também, por favor, no curso que nós estamos dando, Professional Chauffeur.